Exposição no livro de Ruth, mensagem 6. Começa o reavivamento de Noemi. Nesta sexta mensagem no livro de Ruth, nós queremos olhar mais de perto para Noemi. Embora o livro leve o nome de Ruth, e isso não é por acaso pela importância que Ruth tem no processo da vinda do Redentor Jesus, se formos analisar a personagem Noemi, ela também é central. Como o é também o parente mais próximo, Boaz. Mas Noemi é personagem central principalmente porque ela desempenha um papel muito conhecido de vários de nós. Conhece a Deus há muito tempo, mas resolve viver a vida à sua moda, sem a interferência de Deus, sem a participação de Deus, vamos dizer, desconsiderando o que Deus diz na sua palavra de forma tão clara. Mas ao contrário de tantas histórias que por isso começam bem e terminam mal, a de Noemi é o inverso. Ela começa bastante mal, muito mal, a ponto da mão amorosa de disciplina de Deus deixá-la viúva e desfilhada, e sem herdeiros para continuar o nome da família. Mas termina extremamente bem, como nós logo veremos. O que aconteceu com Noemi? Embora nós não tenhamos a resposta completa no capítulo 2, que nós estaremos analisando, só nos capítulos 3 e 4 nós vemos as coisas acontecendo, vamos dizer assim. O capítulo 2, em contraste com o capítulo 1, mostra uma Noemi já transformada, principalmente ao seu final do capítulo. E essa transformação de Noemi é o que fez com que ela fosse a iniciadora humana das ações no primeiro versículo do capítulo 3. Reparem no texto. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: "Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade." Deus, em seu contínuo operar na vida de Noemi, atrás, ao final do capítulo 2, ao ponto que deseja que todos nós que o conhecemos há tempo estejamos a cada dia de nossa vida, com expectativas positivas e cheias de esperança no Deus resgatador. E para que isso ocorra, eu convido você a peregrinar comigo no capítulo 2, mostrando 4 ações de Deus em sua providência na vida de Noemi. A primeira dessas ações: Noemi foge da disciplina de Deus. O longo braço amoroso de Deus a alcança onde ela está. Há muito pouco a acrescentar aqui. Nós já tratamos dos detalhes na primeira mensagem dessa série. Mas vamos recapitular. Época dos Juízes, em que o último versículo da página anterior da sua Bíblia diz o quê? Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Israel vivia um momento de afastamento de Deus. Os grandes líderes, como Moisés e Josué, que mantiveram o povo atento à voz de Deus enquanto existiram e foram líderes, haviam morrido. E o povo estava se deixando fascinar pela mentalidade de Canaã. Parecia o que muitos dos que se chamam crentes hoje gostam de fazer. Tem que ser crente, ir à igreja no domingo, dar o dízimo, mas durante a semana, nada de exageros, nada de fanatismos. A gente conduz os relacionamentos, os negócios conforme o ambiente que nos cerca. Temos na TV o nosso compromisso mais sério de família e não vemos nenhum problema em assistir programas que contrariam de frente o que a Bíblia ensina. Guardadas as devidas proporções, proporções na diferença da comunicação existente, a coisa em Israel estava bem feia, a ponto de Deus transformar Belém Efrata, literalmente a casa de pão frutífera, em terra de fome. Os céus cerrados para não haver chuva por causa do pecado do povo e os inimigos dominando Israel e destruindo o que restava da economia nacional, ou seja, as plantações e o gado. Numa situação assim, é mais fácil procurar alternativas humanas do que se enquadrar, passar humildemente pela disciplina divina, demonstrando arrependimento e busca a Deus. A família de Noemi, então, vai para Moabe.
terra idólatra, terra imoral, sem os padrões de Deus, e lá o longo braço de Deus, ao contrário que Noemi pudesse esperar, a alcança com amor firme. Seu marido morre precocemente, provavelmente antes de completar 60 anos, e seus filhos também vêm a morrer 10 anos depois, além de terem se casado com mulheres moabitas. Eles talvez não tivessem mais do que seus 30, 35 anos. E o pior de tudo, eles não deixam herdeiros. O versículo 5 enfatiza que Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o seu marido. Aliás, um pequeno parêntese. Numa mensagem anterior, eu mencionei Ruth como tendo 20 e poucos anos. E isso não ficou muito claro. Quando Ruth se casou, ela deveria ter 20 e poucos anos. Ao voltar com Noemi para Belém, um pouquinho mais de 10 anos depois, ela deveria ter em torno de 30 e poucos anos. Fecha o parêntese. Para uma mulher como Noemi, que deveria estar beirando seus 55, 60 anos, que tipo de emoções, reações, isso tudo deve ter despertado nela? Noemi volta com a consciência de que é Deus quem a traz, mas ela está amargurada com Deus. Deus começa a minar as resistências de Noemi com amor leal. O restante do capítulo 1 revela para nós as emoções e reações que a disciplina de Deus gerou em Noemi. Ela interpretou o que ocorreu como sendo a mão do Senhor que se voltou contra mim, diz o texto. A reação de Noemi lembra muito a perspectiva da esposa de Jó, em meio ao sofrimento deles, especialmente o sofrimento de Jó. Ela diz: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. E ela disse isso provavelmente influenciada pelo espírito reinante em sua sociedade. E Noemi estava ecoando o que ela captou, se deixou influenciar naqueles pelo menos 10 anos de Moabe. A visão de um Deus soberano ela já tinha, da época que ela viveu em Belém. Mas agora ela tem uma visão de Deus a essa altura, não como um Deus amoroso, gracioso, misericordioso. Tudo que ela conseguia enxergar em Deus era um Deus duro, implacável, talvez até insensível. Observe as palavras dela ao final do versículo 21. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Como é que são as suas reações, você que me ouve, à providência difícil de Deus na sua vida? Ou quando a providência de Deus se torna na sua vida praticamente impossível de se suportar? Como é que você reage quando as coisas aparentam ser só negativas? Se você é uma pessoa que perde tempo diariamente diante da televisão, cujos personagens centrais são tudo menos modelos de pessoas tementes a Deus, se suas leituras são leituras de livros que distorcem a realidade sobre Deus e sobre a vida, porque você lê o que está na moda para não se sentir alheio, eu imagino que eu sei como você se porta diante de situações conforme a que Noemi enfrentou. Você vai reagir como Noemi, com uma certa dose de precisão com respeito ao fato de Deus ser soberano, mas com certeza com uma tremenda dose de imprecisão quanto a quem Deus é em relação à sua graça, a sua misericórdia, o seu amor leal. E o que é pior, quando uma pessoa se alimenta com esse lixo que eu citei diariamente, uma hipótese bem provável é que ela não demorará para que uma seita moderna a cative. E essa pessoa se afaste de vez de Deus, porque a marca principal das seitas é uma visão distorcida de Deus. Mas se você for o tipo de crente que já percebeu que não há como alimentar o seu HD, o HD do seu computador interno aqui com lixo, e você vive em comunhão com Deus, suas reações à providência de Deus, mesmo a mais difícil de com ela arcar,
suas emoções, suas reações, elas se parecerão muito com tudo que nós vimos até aqui a respeito de Ruth. Em segundo lugar, além de enxergar Deus como sendo duro, implacável, talvez até insensível, como eu disse, o texto deixa claro que Noemi era uma mulher amargurada com Deus. O versículo 20 deixa isso muito claro. Não me chamem Noemi, que quer dizer o quê? Aprazível, amável, encantadora. Chamem-me Mara, que quer dizer o quê? Amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Aqui é importante nós pararmos por um momento e considerarmos essa questão da amargura. Conforme Hebreus 12:15, quando deixamos alguma raiz de amargura brotar em nós, passamos a viver perturbados e contaminando quem está à nossa volta. Mas é importante nós considerarmos como nós chegamos ao ponto de uma Noemi. Isso não acontece da noite para o dia. Meu cunhado, o pastor Carlos Oswaldo Pinto, que já foi promovido à presença do Senhor, certo dia cunhou uma frase bastante reveladora nesse sentido. A amargura é mágoa tomada em doses homeopáticas. Ocorre uma situação aqui e eu fico magoado. Eu não lido com essa mágoa. Aí surge outra situação e eu também fico magoado. Eu não trato, eu não perdoo quem me magoou. Aí acontece pela terceira vez, mesma coisa. Quando eu menos percebo, eu me tornei uma pessoa azeda para com a vida. Eu diria para vocês, sem medo de errar, que quando eu era jovem, a amargura era coisa de velho. Mas ao olhar para as reações de tantos jovens hoje, a amargura virou pecado de jovem também hoje em dia. Talvez por isso é que Hebreus 12:15 diz: cuidem que nenhuma raiz de amargura brote. Percebeu que há mágoas dentro do coração? Lide com elas. Trate como quem tiver que ser tratado. Perdoe. Caso contrário, o ressentimento brotará. E esse ressentimento em cima de ressentimento, mágoa em cima de mágoa, vai virar raiz de amargura. E pode chegar ao ponto que chegou na vida de Noemi. Chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mas como é que Noemi chegou a esse ponto de ficar amargurada com Deus? Porque no fundo, sempre que nos deixamos amargurar, nossa amargura é invariavelmente contra Deus. Conforme a Bíblia diz, ela deixou a raiz de amargura brotar. E quando a Bíblia usa o verbo brotar aqui, não é por acaso. Quando pensamos numa planta brotando, dificilmente nós conhecemos o processo. Uma planta pode brotar no escuro. Ela só vai precisar de luz no processo de fotossíntese para crescer. Mas para brotar, ela é capaz de brotar no escuro, porque ela só precisa dos chamados cotilédones, que são folhas cuja função é garantir a subsistência desse novo ser vivo. A amargura para brotar, brota no escuro de um coração não perdoador, que produz lá seus cotilédones, ressentimentos não tratados, mágoas não devidamente lidadas. Como é que isso aconteceu na vida de Noemi? Com certeza, os 10 anos passados em Moabe alimentaram muito isso. Mas será que começou em Moabe? Na verdade, eu duvido. Temos algumas dicas do contrário no texto aqui do livro de Ruth. Se Noemi diz no versículo 21 do capítulo 1, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, algo me diz que ela valorizava essa questão de mãos cheias. E uma pessoa que não se contenta a não ser com mãos cheias, talvez tenha motivos antigos que geraram mágoas não tratadas.
Para mim, o maior sinal disso na vida de Ruth é o nome dos filhos dela. Eu já mencionei para vocês que os nomes deles não são hebraicos. Eles viviam em Israel, mas o nome dos filhos é cananeu. Será que isso para nós não é uma dica de que Elimeleque e Noemi já tinham lá seus flertes com o estilo de vida cananeu, mesmo vivendo em Israel? Será que eles não assistiam o BBC, o Big Brother Canaã? Será que eles não dedicavam todas as suas noites com a produção da Central Canaã de novelas? Ou com os seriados e filmes nem um pouco mais recomendáveis? É claro que eu estou floreando aqui, mas vocês entendem aonde eu quero chegar. Você que me assiste entende onde eu quero chegar. Por que alguém chamaria seus filhos de Malom? Malom quer dizer enfermidade, estar enfermo. E o outro nome do outro filho é Quilion. Enfraquecer, definhar ou até aniquilação. Haveria alguma possibilidade disso ser uma espécie de espírito de descontentamento? Será que conseguimos sentir uma pontinha de insatisfação de vida no nome dado aos filhos? Uma ausência de contentamento que talvez revele mágoas não tratadas há anos? Como provavelmente todos os seus conterrâneos na época dos juízes, Elimeleque e Noemi eram aqueles israelitas que estavam na terra prometida, mas não exatamente satisfeitos com o estilo de vida santo, separado dos demais povos ao redor. Eles queriam se misturar. Eles achavam difícil esse negócio de ser diferente dos outros. Talvez preferissem a vida politicamente correta que evitava conflitos. Trazia paz com os que estavam ao redor, menos para com Deus e para com quem fosse comprometido com Deus. É de se admirar que quando Deus trouxe Noemi de volta, mesmo em meio à esperança que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, Noemi chegasse com o espírito envenenado, magoado, a ponto de dizer: o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Não, não é de se admirar, não. Porque é exatamente isso que uma vida onde se deixou raízes de amargura brotarem, gera. Mas o que nós não podemos deixar de perceber é que mesmo em meio ao pecado do seu povo, Deus não está inerte. Talvez esteja silencioso, mas jamais inerte. Em Jeremias 31:3, falando a Israel, Deus diz: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Querido, Deus é Pai que nos atrai com amor leal. Querida que me ouve, mesmo quando somos infiéis, com amor leal é que Deus nos atrai. Ah, como isso é diferente de nós. Eu, como pai, por exemplo, quantas não foram as vezes que cobrei dos meus filhos respeito, mas fiz isso de uma forma inflexível, como se fosse uma ação unilateral. Mas o nosso Pai Celeste é diferente. Eu amei você com amor eterno, com amor leal eu lhe atraí. Enquanto Noemi é um poço de amargura, Deus está amando Noemi, atraindo-a de volta ao arrependimento de seu estado deplorável de pessoa que, conhecendo o Deus verdadeiro, resolveu se afastar dele e a vida se tornou em algo sem qualquer perspectiva, se tornou amarga. Então ele a atrai com a notícia de que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento. Noemi resolve voltar. E eu já mencionei que o verbo em hebraico para voltar pressupõe arrependimento. Mas arrependimento do quê? Se ela está tão amargurada. Eu acho interessante os estereótipos que nós temos a tendência de criar, tipo Alice no País das Maravilhas. Nós pensamos que todos que se arrependem
o fazem instantaneamente e há uma transformação igualmente instantânea. Isso pode acontecer? Pode. Mas não façamos disso uma regra. Noemi é prova viva do contrário. Prova de que certas pessoas precisam de um lidar mais prolongado de Deus. Talvez provações mais intensas, de disciplina mais rígida, mas certamente de um demonstrar mais claro e intenso de seu amor leal. Noemi conhecia Deus e se afastou dele. E Deus precisou trazê-la de volta, atraindo-a com amor leal. Vejam bem, ao ouvir a notícia de que o Senhor viera em auxílio do seu povo dando-lhe alimento, era como se Noemi raciocinasse. A coisa está feia aqui, mas melhorou lá. Lá pelo menos teremos o que comer. Então o arrependimento de Noemi até esse momento, ele existe, digamos, de uma forma um tanto interesseira. Eu volto porque eu vou levar vantagem em voltar. Mas Deus não está inerte, como eu disse. Ele está apenas agindo em silêncio. Primeiro na vida da nora de Noemi, Ruth, que havia se convertido e cuja genuína conversão a fez buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel, como diz Boaz no capítulo 2, versículo 12. Segundo, Deus está agindo na terra de Belém, trazendo-a de volta bem na época da colheita, época de fartura. Terceiro, Deus está agindo no preparo do coração de um solteirão chamado Boaz, parente de Noemi, e qualificado para resgatá-las. Mas tudo isso, veja bem, sem que Noemi estivesse percebendo. A terceira ação de Deus ocorre enquanto Noemi começa a levar a vida de quem pouco dela espera. Enquanto isso, Deus está agindo na vida de Ruth e de Boaz, e ele faz isso para surpreender Noemi também. Acho interessante nós percebermos, conforme nós já salientamos, que é Ruth que toma a iniciativa de correr atrás de sustento, de suprimento para ela e para sua sogra. E no capítulo 2, versículo 2, nós lemos: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ruth não está com medo, ela não está desanimada. Aliás, na Revista Atualizada e na versão Almeida do século XXI, e inclusive numa nova versão muito interessante chamada NVT, a nova versão transformadora, a expressão é deixe-me ir. Todas as traduções aqui revelam uma Ruth motivada, animada, com Deus e com o que ele faz de diferença na vida. E Noemi? Qual é a conclusão que vocês tiram da resposta de Noemi a essa fala de Ruth? Ela simplesmente diz: vá, minha filha. Vocês enxergaram algum ponto de exclamação aqui do tipo, vá, minha filha? Não. O texto é lacônico. A coisa está mais para, vá, minha filha. Talvez com isso pensando, que nora bondosa. Tomara que ela não dê com os burros d'água. Ela é tão ingênua. Ela fala como se ela fosse voltar para casa com 15 quilos de grãos. Noemi está de volta à casa do pão, mas ela vive presa a um passado de fome na terra. Porque o seu coração ainda não se deixou impactar pelo que Deus estava fazendo. Lembre-se, a amargura dela era o que a impedia de enxergar o que Deus estava fazendo. Na última mensagem nós vimos como Boaz conhece Ruth, já que Deus, por divina providência, a coloca recolhendo espigas justamente no campo de Boaz. E Ruth, por sua nova vida com Deus, o Deus de Israel, ela revela qualidades que chamam a atenção de Boaz, conforme nós vimos, principalmente como ela se abrigou debaixo das asas de Yahvé. Vimos como Deus usa a disposição de trabalho de Ruth para abençoá-la com 15 a 18 quilos de grãos.
e mais uma marmita de refeição do que sobrara daquilo que Deus havia dado a ela no campo de Boaz. E isso nos traz ao último ponto de nossa mensagem. Noemi desperta para a realidade do Deus gracioso e misericordioso que sempre esteve com ela, embora ela não o reconhecesse como tal. Só que Deus tem muito mais a revelar a Noemi, de quão gracioso e misericordioso ele realmente é. Quando Ruth chegou em casa, é óbvio que Noemi enxergou aqueles 15 a 18 quilos de grãos que ela trazia, mais a marmita daquilo que havia sobrado do almoço. E não nos esqueçamos que o sol já havia se posto, diz o texto. Talvez Noemi tenha se preocupado pela sorte de Ruth. Já era tarde e ela não havia chegado. Mas quando ela chega como? Ela chega de mãos cheias. Noemi partiu de mãos cheias, mas de mãos vazias Deus a trouxe de volta. E essa Noemi agora enxerga Ruth, que partiu de mãos vazias, mas de mãos cheias o Senhor a trouxe de volta. Só assim nós conseguimos entender a curiosidade de Noemi, bastante diferente daquele "vá, minha filha" inicial, que ela falou para não desanimar Ruth no início do capítulo. Observe o versículo 19. "Onde você colheu hoje?" a sogra lhe perguntou. "Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você." Para Noemi havia se tornado claro que havia uma espécie de bom samaritano, vamos dizer assim, que havia se importado com Ruth. Mas não nos enganemos, até aqui Noemi está contente, porque Ruth voltou bem, voltou de mãos cheias, mas repare que não há nenhuma menção de Deus. Apenas a pergunta: quem foi que te acolheu tão bem? Parece-me que o texto bíblico mostra para nós que quando a ficha de Noemi caiu, quando ela percebeu que era Deus quem estava orquestrando todo aquele bem que agora ela começava a enxergar, isso foi no momento em que Ruth respondeu para ela no versículo 19, metade do versículo. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. "O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz." No momento em que aquele nome, Boaz, foi pronunciado por Ruth, Noemi se lembrou do Deus que ela havia conhecido no passado. E de repente tudo passou a fazer sentido para ela. Ou pelo menos Noemi consegue enxergar um Deus que, enquanto soberano, ele é firme com seus padrões, portanto ele tem que disciplinar seus filhos desobedientes, mas ele também é Deus gracioso e misericordioso para com o pecador arrependido que para ele corre. Havia um suprimento garantido para Noemi na lei de Deus. Sempre esteve lá, mas a amargura de Noemi a impedia de enxergar. Vamos analisar a reação de Noemi no versículo 20. "E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos." E acrescentou: "Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores." Repare que o autor faz questão de ilustrar bem a reação de Noemi, dizendo que ela exclamou. Não era mais a Noemi que pela manhã havia dado para Ruth uma palavra, digamos assim, de incentivo tão pobre. "Vá, minha filha." Como é que Noemi reage quando o plano da graça e da misericórdia de Deus se descortina diante dela? Ela deixa de ser alguém que só olha para dentro, cheia de autocomiseração, cheia de dó de si mesma, e ela enxerga o atuar de Deus na vida dos outros. Ela chega até a desejar que esse atuar de Deus nessa vida seja aumentado. Ela diz: seja ele abençoado pelo Senhor. Esse é o primeiro comentário de Noemi.
No momento em que Ruth pronuncia o nome de Boaz, Noemi faz a conexão de que ele havia sido tão bondoso para com Ruth, a ponto de ela voltar para casa com uma marmita e grãos suficientes para alimentar as duas por 2 semanas. Pela expressão que Noemi usa, parece-me que ela estava de vez dizendo adeus à sua amargura, reconhecendo isso como pecado diante de Deus que só merecia ser louvado. Veja a expressão que ela usa: seja ele, Boaz, abençoado pelo Senhor. Que Senhor? Aquele que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Noemi percebeu a soberania e o amor leal de Deus a partir do fato de que Deus levou Ruth exatamente ao campo de Boaz, de tantos outros campos que ela poderia ter ido parar. E Noemi diz isso porque na ótica que ela havia expressado anteriormente, Deus a havia abandonado. Agora Noemi mostra que ela enxerga que a bondade e a lealdade do Senhor não haviam, na verdade, abandonado nem os vivos, ela e Ruth, e nem os mortos. E eu creio que aqui ela está se referindo a Elimeleque e a Malom. Principalmente Malom, que não deixou descendência. Ela estava reconhecendo que Deus é quem havia acabado com a fome em Belém. E que havia feito Ruth a ela se apegar com amor genuíno. E mesmo que fosse cedo para antever tudo, Noemi estava percebendo que assim como Ruth não havia entrado no campo de Boaz por acaso, Deus era quem havia preservado Boaz para Ruth. Pela idade que ele tinha, pelas posses que ele tinha. A luz do amor de Deus havia finalmente brilhado o suficiente para que Noemi a enxergasse. Deus é bom. E Ele é bom especialmente para aqueles que se refugiam debaixo das suas asas. E Noemi acrescenta, já agora bastante entusiasmada: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Ou seja, um dos que são responsáveis, um daqueles que são responsáveis por garantir os nossos direitos de subsistência, de descendência, de propriedade. Ele não é apenas alguém qualificado para nos resgatar por ser um parente nosso. Ele é Goel, ele é resgatador. Eu acho interessante que aí Ruth conta como Boaz instou com ela que permanecesse no campo dele até o final da colheita, e Noemi concorda com isso, mostrando que só no campo de Boaz ela seria bem tratada. É difícil concluir uma mensagem como essa, há tanto por dizer, mas eu quero deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração com o que nós vimos até aqui. Eu vou pedir que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou pedir que você se curve diante de Deus. Se for o caso, confesse a sua indignidade. Busque refúgio debaixo das asas do Senhor, deixando que a graça dele lhe surpreenda, lhe deixe de boca aberta, lhe deixe sem palavras.